Vamos lá conhecer as empresas de produtos para consultoria que vão te levar aos 15K. E vão mesmo, porque nessas empresas, na verdade, eu fiz mais de 25K como RT. Então, é sobre isso que nós vamos falar na nossa live de hoje. Quais são as empresas de produtos que podem te levar a fazer 15K como RT e ou como consultor? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre esse mercado de produtos. Quais são os melhores produtos? Quais são os produtos que podem nos levar a trabalhar com essas empresas? Quais são as empresas desses produtos que podem nos levar a fazer 15K por mês? E, gente, como eu disse agora mesmo, para quem está entrando agora, Letícia, Valéria, para quem está entrando aqui no YouTube, na verdade, nessas empresas eu faturei mais de 25K como RT. Então, é sobre isso que eu quero trazer para vocês hoje. Quais são essas empresas? O que acontece hoje na realidade dos farmacêuticos? A maioria dos farmacêuticos trabalha com produtos, tá? Ontem eu trouxe para vocês as empresas... Boa tarde, Valéria. Que bom ouvir seu boa tarde. Letícia, que bom. Gosto quando vocês interagem, porque eu falo, ai, não estou sozinha. Às vezes eu fico olhando aqui para o número de pessoas, não, eu não estou sozinha. E muitas vezes eu já fiz live sozinha, gente, assim, já fiz live e não tem ninguém na live. E não tem nada de errado com isso, às vezes as pessoas assistem em outro horário. E quando a gente está começando, quase ninguém nos conhece. E por que é bom eu falar isso para vocês e compartilhar isso com vocês? Porque quando você começar, às vezes a gente quer fazer desse tantinho e receber um mundo de reconhecimento. Mas quando a gente começa na área de consultoria, quase ninguém nos conhece. A gente começa como um desconhecido, a gente começa dando os primeiros passos, a gente começa com medo, a gente começa não com a nossa melhor conversa, não com a nossa melhor atuação. É um processo de aprendizado. E muitas vezes a gente fica triste neste processo. Triste porque teve um fracasso. Eu estava hoje, gente, lendo um livro sobre uma das pessoas que mais tem estratégia e cresceu no mercado. E ele dá, se eu não me engano, 4 ou 5 estratégias, eu depois posso trazer isso para vocês, e uma delas ele fala sobre o erro. É quando você para de ter medo de errar, e vai de encontro ao erro. E cria mais oportunidades de você errar rápido, é que você tem a oportunidade de crescer. E aí ele emenda com a outra estratégia. É quando você também investe um tempo para analisar seu erro. Então, eu falo isso muito com os meus alunos. Para de ter medo de ir para o campo. Para de ter medo de levar não de empresário. Para de ter medo de apresentar sua proposta, de captar cliente, de visitar cliente. Pelo contrário, você deve aumentar as chances de errar. Porque quanto mais chance de você tiver de errar, quanto mais erro você vai cometer, é que você vai ter material para estudar e aprender. A gente sofre tanto com erro e a gente evita o erro. E isso dificulta e estende, aumenta a nossa trajetória, o nosso caminho, distancia a gente do sucesso. Então, eu já quis abrir sobre isso, né? Porque eu compartilhei para quem entrou aqui agora. Boa tarde para quem está entrando. Lucy, Derek, Vital, Isabel, boa tarde para todos vocês, os que entraram antes e que também não dei boa tarde. Eu comecei a compartilhar sobre isso. Quantas vezes, quando eu iniciei essa jornada de postar conteúdo aqui na internet, eu fiz live sozinha. E aí eu estou dizendo para vocês, a gente começa sozinho, a gente começa pequeno, a gente começa desconhecido, a gente começa errando muito, mais errando do que acertando. E eu estava compartilhando, eu não me lembro o nome da pessoa agora, mas eu vou trazer esse conhecimento. Na live da noite eu trago uma das pessoas mais estrategistas no mundo, que cresceu rápido e dá consultorias para empresas. Ele fala sobre isso. Você tem que parar de ter medo de errar e, pelo contrário, criar oportunidades para você errar muito. Porque essas oportunidades vão encurtar o seu caminho. Os seus erros vão encurtar os seus caminhos, mas na medida que você aplica a outra estratégia.
ter tempo para analisar os seus erros. Então, para você que está entrando hoje na consultoria, para você que está conhecendo esse mercado, e eu falo isso muito para os meus alunos, não tenham medo de ir para o campo. Vocês precisam fazer isso o mais cedo e mais rápido possível, mais várias vezes para errar. Em toda a sua carreira, gente. Crie oportunidade de errar, ao invés de fugir do erro por ter medo de errar. Infelizmente, na nossa educação, a educação que os nossos pais nos deu, nos reprimia pelo erro, nos punia, e é o contrário, não nos incentivava a aprender com o erro. O que você aprendeu com isso? Né? Nós não fomos incentivados a pensar através dos nossos erros, e a gente erra muito mais do que acerta, e é por isso que a gente precisa errar para aprender. Mas então, vamos lá. Hoje o que eu estou trazendo para vocês é quais são as melhores empresas de produtos para você tanto atuar como RT, como consultor. E, gente, eu criei a minha carreira de consultor através dessas empresas. E eu ganhei muito mais como RT aprendendo a ser consultora dessas empresas. Então, isso eu trago sempre para vocês aqui e para os meus alunos. O que eu trago sempre, convido vocês? Se apresente como um especialista consultor. Vocês viram a Joyce dando o depoimento dela ontem à noite, e se você não viu, vai lá assistir. E é isso que eu vou trazer para vocês na semana que vem, no nosso evento, a jornada do farmacêutico, do balcão à consultoria, muito além da drogaria, né? Esse novo papel que eu estou trazendo para vocês atuar, o novo papel do farmacêutico, que vai começar a primeira aula no dia 29, depois a gente vai ter a aula na quarta, dia 31, e depois a aula do dia 2, e depois a aula do dia 4. São 4 aulas gratuitas, onde eu vou trazer muito conhecimento, ferramenta prática para você aplicar. Se você que está aqui hoje, acompanhando nessas lives, está gostando do que está escutando, está fazendo sentido para você, está abrindo sua mentalidade, um universo que talvez nunca ninguém trouxe para abrir, venha para essa semana, venha para essa jornada, venha para esse evento gratuito. De novo, o link está na bio, na descrição do vídeo do YouTube, para quem está assistindo o YouTube, ou do Facebook, para quem está no Facebook. E se você comentar, eu quero, aqui no Instagram, minha equipe te envia imediatamente o link para você se inscrever. Na hora que você se inscrever, entre para o grupo do WhatsApp. As primeiras informações vão ser liberadas no grupo do WhatsApp. Então, deixa eu entrar neste conhecimento agora para vocês, né? Já dei essa apresentação. Quem não me conhece, eu não falei meu nome. Meu nome é Gislane Jardim. Para quem está entrando aqui pela primeira vez, eu sou farmacêutica há mais de 37 anos e eu sou consultora de empresas de saúde há mais de 19 anos. Na verdade, a minha primeira consultoria eu fiz logo que eu formei, 6 anos depois, e eu nem sabia que aquilo ali era uma consultoria. Não sabia que tinha esse nome, né? E nem sabia o valor que aquilo tinha, senão eu tinha entrado mais cedo nessa área. Então, pessoal, o que eu vou trazer hoje? Hoje eu vou falar para você desses produtos que me trouxeram muita rentabilidade, me trouxeram uma nova vida pessoal e profissional. A vantagem na questão da carga horária como RT e na possibilidade de você ser RT de um número muito maior de empresas. Gente, e eu estou falando isso aqui, eu vou trazer a legislação agora, neste momento, que te dá esse direito, que dá esse embasamento legal para você, tá? E eu vou trazer também, lá na jornada, os meus contratos, né, os meus certificados de responsabilidade técnica emitido pelo Conselho, para você comprovar você mesmo a realidade dos fatos, tá, gente? Do que eu estou falando aqui. Eu trabalhei em alguns momentos em 12 empresas como RT, e com esse horário, tudo cumprindo a regra do Conselho, da lei, tanto que, senão, o Conselho não me daria os certificados. Eu vou trazer, acho que, número de 7 ou 8 certificados, e eu não trouxe de algumas empresas, como eu já disse aqui para vocês, porque eu tirei isso da minha base de computador e não pedi de novo para o Conselho. Mas, em outros eventos, eu posso pedir, porque isso é um direito nosso de ter esses documentos. Se um dia você quiser pedir para o Conselho qualquer documento de registro de farmacêutico que você foi RT, isso é um direito constitucional garantido por
uma ferramenta constitucional chamada habeas datas, mas eu não vou entrar nisso aqui, porque não é essa a finalidade. Então, gente, eu vou falar, então, hoje, desse número de empresas, da lei, do artigo da lei que te dá esse direito, do poder de você conciliar a sua agenda com outros trabalhos, inclusive hoje, se você já tem outro trabalho, eu comecei no momento que eu era RT da minha drogaria por 8 horas, eu coloquei a minha agenda da primeira empresa no horário de almoço, eu tinha um intervalo de 2 horas, e a segunda no horário de sábado, porque essa empresa trabalhava sábado. Porque o horário é pequeno pela semana, a carga horária exigida é muito pequena, comparado, inclusive, com a drogaria. Quais os produtos específicos que um consultor de saúde pode gerenciar? Já vou te falar agora, Thalita, e me aguarda aqui só apresentar a lista para vocês. Então, você nem vai precisar sair do seu trabalho atual para começar, como eu não fiz isso também. Eu só vendi minha drogaria, era minha drogaria rentável, com lucro, quando eu percebi que ela estava me atrapalhando a ter mais contratos para eu ter mais lucro ainda e uma qualidade de vida de trabalho. Que mais que eu vou trazer para você? Como é que você pode também utilizar essa carreira, já te ajudando a responder essa pergunta, Thalita, mas não respondendo completamente, como você pode utilizar esse primeiro foco nesse primeiro tipo de produto, né, de empresa desse produto, para você ampliar para outros produtos também, atingindo conhecimento técnico, adquirindo e também adquirindo já contatos com outras empresas. Então, vamos lá para isso. Primeiro tópico da agenda. Qual produto que eu me foquei? E eu me foquei neste produto, gente, de uma maneira bastante intuitiva, que foi trazido pela primeira empresa que me apareceu, tá? Eu fui convidada, eu fui indicada para ser RT de uma importadora de produto, na época chamava Correlatos. Depois, com a RDC 59, passou a ser chamado Produto para a Saúde, e continuou com essa determinação de produtos para a saúde até a RDC 665 agora de 2022, que passa a chamar ora a própria norma fala em produto para a saúde, ora ela fala de produto médico, ora ela fala de dispositivo médico. Mas o que essa lei 665, essa RDC, qual tipo de produto que ela abarca quando ela chama de produto para a saúde? São os produtos médicos, tá? Que inclui dispositivo médico, e quando a gente fala de dispositivo, a gente fala principalmente de dispositivo eletrônico, tá? Inclui dispositivo médico e inclui produtos para diagnóstico de uso in vitro. Aí você fala, Gislande, quais são esses produtos? É uma gama gigante de produtos, gente, que vai desde uma luva descartável, material, uma compressa, um band-aid, enfim, uma gama enorme de produto, até um produto de alta tecnologia de equipamentos, por exemplo, com softwares de altas tecnologias e informações, como tomografia, a maioria não, todos os equipamentos de UTI, CTIs. Então, assim, são equipamentos de alta tecnologia, são macas, são camas de conforto. Eu trabalhei com diversas empresas, desde descartáveis até empresas de equipamento de alta tecnologia, como implantes, por exemplo. Quando a gente fala de implante de silicone, a gente está falando desse tipo de produto. Implante ósseo, implante cardíaco, implante no cérebro. E são produtos, gente, classificados 1, 2, 3 e 4. E aí, a diferenciação também são trazidas pela norma. Mas eu não vou entrar em legislação, porque muitos de vocês assustam com legislação. Mas eu quero deixar já de início claro para vocês. Quando você entende a legislação e aprende a estudar de maneira prática e simples, a legislação para você vamos dizer, uma vantagem. É algo que vai facilitar seu trabalho. É algo que vai fazer você fazer o trabalho com segurança. E eu uso isso no meu método. Simplifico a legislação para os meus alunos, que qualquer leigo consegue entender. Essa que é a maneira prática de visualizar que eu descobri e que eu comecei a captar muito cliente pela agilidade prática que eu simplifiquei essa legislação. Então, e aí quais outros produtos? O que são produtos de diagnóstico de uso in vitro? Você que trabalhou em laboratório de análise clínica, tudo aquilo utilizado, tudo não, mas a maioria,
são produtos para diagnóstico de uso in vitro. Por exemplo, aquelas placas de Petri, bureta, várias coisas que são utilizadas em laboratórios de exames e até em desenvolvimento de pesquisa para fazer diagnóstico de uso in vitro. In vitro é que não é no ser humano. Então, tudo isso é também classificado como produto médico. É uma gama enorme de produtos, gente. E quando você começa a trabalhar com isso, como eu comecei, é o primeiro passo que você dá. Disso para frente, você começa a criar novas consultorias. À medida que você aprende esse inicial que eu estou introduzindo vocês, lá na frente você começa a ver novos ramos. Como eu trouxe na primeira live de segunda, veja isso como uma árvore. Você está aí no início dessa semente que está brotando. Aí depois você começa a ver novas oportunidades, possibilidades, o que você não vê na drogaria. Na drogaria, às vezes, você fica... Às vezes, não, né? É muito comum você ficar engessado. Mas lá na área de produto médico, por exemplo, como a gama é enorme e a diversidade e os requisitos e as necessidades são diferentes, isso te dá uma margem muito grande de trabalho. É muito grande mesmo. Quando você fala de material hospitalar, os requisitos são menores, tem outras exigências, e aí você pode começar por essa área. Quando você vai para a área de equipamento, é outra coisa. Tem, por exemplo, a parte da assistência técnica, que é maravilhosa, permite um monte de consultoria. Eu trabalhei numa empresa de equipamento, uma das melhores do Brasil, inclusive, de equipamentos lá da Alemanha, e essa depois foi transferida, essa fábrica, para outra importadora, e também eu continuei com ela. Então, isso me trouxe uma experiência. Eu trabalhei, por exemplo, em implante ósseo, eu trabalhei em empresa que fabricava macas e fabricava camas e aquelas macas para parto, camas para parto, para diagnóstico na área de ginecologia, cadeiras, guinchos. Também trabalho ainda hoje como consultora na área, eu estou falando como RT, tá, gente? Mas na área de consultoria eu continuo. Trabalho hoje na consultoria de produto odontológico, gente. Produto odontológico é considerado um produto médico odontológico. E é produto médico com a mesma legislação e você pode atuar. Inclusive, você pode ser RT de distribuidora de produto odontológico. Eu tenho alunas que são, porque aplica o seu conhecimento. Inclusive, o Conselho de Odontologia, uma certa vez, tentou barrar isso do farmacêutico e o Conselho Regional de Farmácia entrou com uma ação judicial em São Paulo, o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, e ganhou essa causa, validando a nossa área de trabalhar na odontologia também. Não só como consultora, porque não precisaria disso, mas como RT. Então, pessoal, é uma área muito grande e foi a área que eu entrei. E quando eu entrei nessa área e começou a Anvisa legislar, começou a pegada de certificação no Brasil, a Anvisa começou a exigir essas resoluções para liberar o alvará. Antigamente não era exigido, era somente para as fiscalizações sanitárias, eram baseadas simplesmente de ver a estrutura, de ver o fluxo, né, o projeto arquitetônico, o fluxo da entrada de produtos e saída, percebe? E aí depois começou a exigir a aplicação da RDC. Aí você pode pensar, nossa, deve ser complicado. Não, gente. Depois eu vou mostrar melhor lá na aula a maneira que eu simplifiquei isso para você não ficar assim, ai meu Deus, tenho medo de ler leis. Você não precisa conhecer leis. Você vai ter habilidades depois de começar a ler a lei sozinho. Eu também não gostava de ler leis. Deixa eu responder o que a Hebe está me perguntando. Uma dúvida, Gislande. O RT de produtos odontológicos, o limite é 30 horas semanais ou podemos diminuir esse tempo? Ótima pergunta, Hebe. Você precisa avaliar o que a empresa trabalha, tá? Faz diferença com o que a empresa trabalha. Porque existe uma parte da área odontológica que ela é medicamentosa, anestésicos, tem essas questões. E aí, à disposição do conselho, você tem que verificar no conselho regional, tá? Se ele vai exigir de você 30 horas
ou não. Porque se ela trabalha com um produto odontológico que ele não abarca, que ele não entra com medicamento, a disposição é da RDC 665, que é produto médico odontológico. E aí, o que eu tenho de conhecimento é que os conselhos exigem 5 horas semanais. É um sexto disso que você está falando. Então, eu não consigo te dar essa resposta, né? Depende do tipo de empresa. Eu, por exemplo, hoje eu dou consultoria para uma empresa que é fabricante de produto odontológico em São Paulo, e se for responsável técnico, um farmacêutico, não será horas igual à drogaria, tá? Então, é necessário você verificar. Eu trabalhei em fábricas, eu trabalhei em importadora, eu trabalhei em distribuidoras, e é importante você verificar no conselho. E eu sempre digo, gente, vamos olhar a lei. Teve uma aluna que me fez essa pergunta e eu analisei a lei junto com ela. E a lei que eu falo aqui é 5991 de 76 ou 73, eu acho que é 76. É 76. E aí essa disposição depende. E eu vou ler o artigo que vai ficar mais claro para você, tá, Hebe? Então, pessoal, pelos anestésicos que eu fico na dúvida se posso ou não diminuir a carga horária. Exato. Porque quando a gente fala de anestésico, anestésico não é classificado como produto médico, né? Então, você precisa pegar o produto, pegar o registro que está nele, digitar o registro na Anvisa e ver como ele é classificado. Percebe? Provavelmente, ele é classificado como medicamento, porque o anestésico ele tem uma interação bioquímica, biofisiológica e química com o indivíduo. E aí ele recebe a classificação de medicamento. Então, essa que é a diferença, e aí você precisa entender e analisar, tá? Então, gente, são esses tipos de produtos que eu trabalhei. E na época que eu comecei, para vocês terem ideia, era 1 hora por semana. Não eram nem 5 horas por semana. Eu trabalhava 1 hora por semana. A legislação, gente, alterou. Se eu não me engano, foi em 2008, eu não tenho certeza. Eu me lembro que eu juntei com, inclusive, eu fui convidada pelo diretor do Sindicato de Farmácia de Minas Gerais para ter uma conversa com o diretor da Anvisa. Tinha uma norma, tinha uma área técnica que estava querendo passar a responsabilidade para 8 horas, para durante todo o horário de funcionamento. E isso, gente, é algo que nem faz sentido, porque isso fere a própria lei. E eu vou ler o artigo da lei, deixa eu só abrir aqui no computador, que eu vou ler para vocês aqui este embasamento. E, gente, quem tem medo de legislação, mas eu tenho que ler esse monte de lei, eu vou convidar vocês a quebrar essa crença e esse paradigma, por quê? Só de eu trazer aqui 2 artigos para vocês, o quanto amplia o seu direito, o seu entendimento do seu direito, porque esse direito já existe desde 76. Então, hoje, você está lá na drogaria e está achando que qualquer empresa que você vai trabalhar, você só pode trabalhar em uma ou em 2, como é na drogaria, e está perdendo a oportunidade. Muitos dos meus alunos, e a Maninha vai estar aqui hoje, ela vai, inclusive, compartilhar isso com vocês. Ela fazia consultoria, quando ela me conheceu, ela já fazia consultoria de maneira informal, mais amadora, e quando me conheceu numa live, me viu falando que poderia ser responsável técnico por mais empresas, ela falou, eu quero isso para mim. E aí ela me conta que ela perdeu, no mínimo, umas 5 responsabilidades técnicas por achar que ela não podia ser, por uma proibição legal, porque ela achava que era no máximo 2, e como ela era responsável técnico horário integral pela drogaria que ela era proprietária, os empresários que a convidaram quando ela foi fazer o serviço de consultoria, ela inclusive indicou uma fisioterapeuta. Porque essa área de produto médico, essa área de saneantes, de cosméticos, ela não é área exclusiva do farmacêutico. E eu sempre trago isso aqui. É até contraditório, é um contrassenso. A área que é nossa por exclusividade, que é medicamento, nós somos menos remunerados do que a área que não é nossa área exclusiva. E nós somos bem mais
requisitados e bem-vindos, bem-quistos nessas áreas que nós não somos exclusivos. Porque o nosso conhecimento lá faz diferença. O farmacêutico é muito bem visto quando ele está trabalhando na área de produto médico, mais do que os outros profissionais. Eu não estou aqui desmerecendo os outros profissionais, tá? Eu estou falando na minha realidade prática. Ele é tanto bem visto pela própria vigilância, pela minha experiência, pelos fiscais que fizeram vistoria em várias dezenas de empresas que eu trabalhei, e também pelo próprio empresário. Então, o que eu quero dizer para você, eu não sei se era porque eu me conectava no sentido de fazer esse diferencial, mas o que eu quero dizer é que nessas empresas nós fazemos uma diferença, porque o nosso conhecimento lá é um conhecimento que não é que ele não é que a gente não vai competir com o balconista ou nenhuma outra pessoa. E olha, não vamos competir com um leigo, estamos com, pelo menos é que muitos farmacêuticos me falam, né? Eu fico competindo com o balconista, o balconista é mais valorizado que eu na empresa. Então é interessante, isso é até um contrassenso. Mas eu como proprietária de drogaria, não ganhei tanto dinheiro como RT e consultora de empresa de produto médico. Mas tem que ter também uma mentalidade, tem que ter estratégia. Você precisa transformar o seu conhecimento num ativo da sua empresa e para a sua empresa. E parar de achar que você está ali para ser empregado da empresa, para trabalhar para a empresa. Você está trabalhando para você. Mesmo como RT, eu tinha esse entendimento. Como eu vou transformar esses problemas que eu vivo aqui como um aprendizado para eu crescer, para mim, para lá na frente criar uma consultoria. Então, esse diferencial que eu trago e que eu levo para os meus alunos no curso através de aulas e das mentorias. Isso é real. Muito triste a gente, farmacêutica, ser minorizada diante do balconista. Exato. Eu senti isso. Só para você ter ideia, Hebe, eu senti isso na farmácia, na primeira farmácia que eu fui ser sócia com meu irmão, na minha farmácia, como proprietária. Então, eu sentia essa sensação de menos-valia, entendeu? Isso durante muito tempo eu fiquei com essa sensação. No caso do curso, serão abordados todos os itens, tanto em empresas de produtos, tanto como empresas de serviço? Exato. Eu falo o seguinte, que como eu comparo uma árvore, que são dois troncos, tem a área de serviço e tem a área de produto. E talvez você queira migrar para a área de serviço, para ser consultora e até RT lá na frente, ou de produto. Por isso que eu trouxe essa semana pessoas que trabalham na área de produto e pessoas que trabalham na área de serviço. Eu trouxe no primeiro dia a Cris, que hoje ela trabalha com diretoras internacionais de empresa brasileira na área de produto e lidando muito com o assunto regulatório. Depois eu trouxe a Níbia, que foi sem experiência nenhuma para a área de serviços, para salões de beleza, clínica de estética, micropigmentação. Trouxe a Joyce, também foi para a área de serviço, e depois ela já está começando a estudar a área de produtos, porque ela descobriu uma transportadora gigante no Brasil precisando de RT. Então, ela está hoje estudando as duas áreas e está até fazendo especialização na área de serviço também. E hoje eu vou trazer a Maninha, que ela faz consultoria. Ela começou com a área de produto, ela já fazia antes de me conhecer para drogarias, ela expandiu para a área de produto médico e também para a área de serviços também. Ela está fazendo consultoria e vendeu a drogaria dela. E amanhã eu vou trazer uma analista da qualidade. Ela é farmacêutica, mas ela não é nem RT e ainda não começou com consultoria. Ela comprou o meu curso tem muito pouco tempo, se eu não me engano, 2 meses, e ela acabou dentro da turma lá, dentro do grupo, né? A gente tem um grupo, quem comprar vai também entrar nesse grupo, é um grupo que eu faço parte. Eu postei uma vaga para analista da qualidade de uma empresa que eu, inclusive, faço consultoria há 3, 4 anos. E ela se candidatou sem experiência nenhuma, só tinha trabalhado com drogaria. Então, a área, por que eu estou trazendo tudo isso para você? Para você compreender esses galhos que você pode atuar. Ela hoje atua como analista da qualidade e tem um salário melhor do que as 8 horas como RT, trabalhando 6.
e trabalhando 2 dias de home office e não trabalhando nem sábado nem domingo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Existem melhores oportunidades com qualidade de trabalho. É isso que você pode trilhar aí, se você achar que isso faz sentido para você, se é isso que você está procurando, se é isso que você está cansado de viver nessa área só de drogaria. E até na área de drogaria você pode fazer consultoria. Eu tenho um aluno que só está fazendo consultoria de AF, de processos na Anvisa. Ele só fez uma aula minha, gente, uma aula prática, onde eu mostrei para ele, inclusive eu fiz essa aula para ele, como é que fala? Ao vivo, né? Mostrei para ele como alterar um RT, depois ele fez as outras aulas na parte de Anvisa, e ele só fez essa aula, ele nem olhou todo o cenário, e começou a vender muita consultoria. Ele fala que ainda vai estudar o restante. E ele foi fazer a aula de captação de cliente, precificação, reunião com o empresário, para que ele pudesse captar clientes e fechar seus contratos. Exatamente, quero ver qual delas eu me identifico mais. Conhecê-las melhor vai facilitar a minha caminhada. Com certeza. E o que os meus alunos fizeram? Eles escolheram uma área para se focar, ou serviço ou produto, focaram nessa área, entraram em campo nessa área, tá? Fecharam contratos, trabalharam tempo nela para depois migrar para outras. Acho que todos eles fizeram isso, tá? Acho que todos eles fizeram. Então, é isso que é indicado, porque se você ficar tirando para todo lado no começo, você não cria conhecimento sólido e segurança para você atuar. É preferível... O que eu comecei essa live? Erre bastante primeiro. E eu ensino as melhores empresas para você começar a errar, para o erro não te causar perdas muito grandes, né? Uma estratégia inteligente para você utilizar o erro como uma forma de você estudar, aprender, criar sua autoridade, criar segurança interna para você começar a galgar consultorias maiores. Essa que é a finalidade de atuar com estratégia, com inteligência, sabedoria no mercado. Porque todo começo, gente, você precisa aprender. Mas o que eu falo é, como é que você aprende de fato? É lá na prática. Então, você precisa pegar a teoria e vai lá na prática e aplica. Volta e revê a teoria. Revê a teoria, vai de novo para a prática. Isso, na verdade, é o ciclo PDCA, que é uma técnica de aprendizado, que é uma técnica, inclusive, de crescimento de empresa, de aplicação de melhorias e de mudanças dentro de empresa. Depois vocês procuram aí ciclo PDCA, é uma terminologia inglesa, eu não vou entrar nisso agora. Mas eu quero trazer aqui para vocês agora, gente, que eu falei, a Lei 5991 de 73. Eu falei que era 76, mas não é. É a meia alguma coisa que é 76, mas vamos lá. É essa aqui que eu quero procurar para vocês. Se eu não me engano, é o artigo 15. Esse artigo, eu gosto até de dar aula no YouTube, que dá para compartilhar. Mas, vamos aqui no que a gente tem. Deixa eu só abrir um pouco aqui, porque a letrinha dela é pequenininha. A farmácia e drogaria terão obrigatoriamente a assistência de técnico responsável inscrito no Conselho Regional de Farmácia na forma da lei. Esse é o artigo da lei, gente. Olha que interessante. Interpretando. Percebe? A lei tem um jeito de escrever. O que eu faço? Eu interpreto. Toda vez que eu vou falar de uma empresa, tem a lei dela. Então, eu dou a interpretação da lei primeiro para vocês. Porque aí fica fácil e fica mais seguro você não errar. O que a maioria das pessoas fazem? Vai lá para a prática, não aprende o fundamento. Vai para a prática sem saber direito por que está fazendo aquilo. Então, eu ensino você a fazer, mas eu ensino o porquê. Eu não ensino só o como. Então, o que acontece? Olha que interessante. A farmácia e drogaria terão obrigatoriamente a assistência do técnico responsável inscrito no Conselho Regional de Farmácia. Traduzindo de maneira simples quem é o profissional inscrito no Conselho Regional de Farmácia? Farmacêutico. Farmacêutico, não tem outro profissional. Gente, e teve uma época, não é da época de vocês, mas teve uma época
que eu não sei qual órgão tentou fazer o técnico do curso de farmácia, o farmacêutico prático técnico, não farmacêutico, mas o técnico em farmácia, ser responsável técnico. Teve essa época. E o conselho de farmácia foi que não deixou protegendo a nossa profissão. Então, olha que interessante. Boa tarde, Flor. Boa tarde, Ediane. Boa tarde, a Poliana, que eu acabei de falar dela aqui, ó, na lista da qualidade, acabou de entrar. Ela que vai estar aqui amanhã com a gente. Então, teve uma época que aconteceu isso, e o conselho, na nossa proteção, não deixou que isso acontecesse, porque fala, ó, no Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei, e o conselho utilizou exatamente esse argumento. Na forma da lei, quem está inscrito lá é o farmacêutico. Aí, olha para vocês verem. E aí, gente, por que é o farmacêutico? E por que tem que ter um responsável técnico? Olha, a lei usou técnico responsável. Por que a gente tem que ter? Porque ela fala obrigatoriamente. Então, a farmácia e a drogaria não podem existir sem o responsável técnico. A presença do técnico responsável será obrigatória durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento. Quem fala isso é a lei. Gente, quando se trata de lei, eu estou falando de Congresso Nacional. Quem cria direito e quem dá obrigação, somente o Congresso Nacional. Resolução, instrução normativa é a aplicação da lei. Então, para ter um direito, para ter um dever, a lei primeiro tem que vir. Então, eu estou falando da lei, respondendo sua pergunta, qual a lei? 5991 de 1973. Artigo 15 que eu estou lendo. Aí o parágrafo 2º fala o quê? Os estabelecimentos de que trata esse artigo poderão manter técnico responsável substituto para os casos de impedimento ou ausência do titular. Por que a gente tem a figura do farmacêutico substituto? Porque a lei criou. E qual é o caso que dá direito ao farmacêutico substituto? Dá direito o conselho nos autorizar a ser substituto, a drogaria contratar o substituto. A lei deu isso neste parágrafo. E por quê? Em 2 casos: impedimento ou ausência do titular. Qual é o impedimento que a gente tem aqui realmente muito clássico? Nenhum funcionário pode trabalhar além de 8 horas no mesmo estabelecimento, dado pela CLT. Então, se uma drogaria trabalha 24 horas e ela é obrigado a ter um responsável técnico, ela tem que ter o titular, o diretor técnico e o substituto, porque ela é impedida de ter a mesma pessoa trabalhando 24 horas, mesmo porque é humanamente impossível, nem se não existisse a CLT. Então, ela está impedida. Então, neste caso, pelo parágrafo 2º do artigo 15, ela pode contratar o substituto e o conselho pode autorizar a entrada do substituto. Qual é um outro caso de ausência do titular? Férias, doença, atestado médico prolongado, que está lá no nosso código de ética, o tempo que a gente pode ficar fora para curso, para essas outras coisas. Então, gente, é a lei que deu isso aí. Deixa eu ver uma pergunta. Estou amando suas lives. O seu curso tem duração de quanto tempo e qual o valor, Gi? Já te falo, Andréia. Duração é uma questão delicada e eu vou te falar. Delicada no sentido assim, não pensa que você vai ficar 6 meses fazendo o curso. É a primeira coisa que eu quero que você quebre esse paradigma, tá? Mas eu vou explicar isso daqui a pouco. Deixa eu só finalizar a explicação da lei. E aí, pessoal, ela vem trazendo outras questões de que não vou falar aqui, porque ela fala de interesse público, aquelas localidades que não tem farmacêutico, aí eu não vou entrar nessa questão, tá? Só para eu ser direta na questão da responsabilidade técnica. Aí ela vai falar no artigo 20, a cada farmacêutico será permitido exercer a direção técnica de, no máximo, 2 farmácias, sendo uma comercial e uma hospitalar. Então, a lei disse isso. No máximo, se você hoje trabalha com medicamento, drogaria ou farmácia, você só pode ser RT de 2.
É por isso que se você for no conselho, seja RT de 2, você não vai ter mais possibilidade, né? Ao farmacêutico só cabe exercer a direção técnica de no máximo 2. Como diretor técnico, 2. Tá, gente? Teve uma época que o conselho só permitia uma drogaria e uma farmácia hospitalar. Houveram algumas ações judiciais e aí o conselho passou a permitir 2 drogarias, porque o juiz entendeu que farmácia é gênero, drogaria, e farmácia hospitalar e farmácia de manipulação é espécie. Então, quando a lei fala farmácia, ele está abrangendo uma ou outra, e aí parece que o juiz... Parece não, eu vi o dispositivo, o juiz permitiu, tá? Então, agora, pessoal, a gente tem uma resolução do próprio Conselho Federal de Farmácia. E se você não a conhece, é a 577 de 2013. E o que a resolução faz? Resolução, instrução normativa, ela pega uma lei e aplica, porque tem que ter uma lei. Conselho não cria direito, não cria obrigação. Ele aplica a obrigação criada por uma lei. Então, essa resolução, gente, ela trata, acho que no artigo 2º, depois você pode abrir qualquer resolução, vem numerando, considerando a lei tal, considerando por quê. Ele está justificando que ele tem o direito de falar sobre aquilo na resolução. Então, o artigo 2º, ele fala a empresa ou estabelecimento... Peraí. O artigo 2º, a empresa ou estabelecimento que exerça como atividade principal, eu estava lendo o artigo 3º, então vou ler de fato o 2º. A empresa ou estabelecimento que exerça como atividade principal ou subsidiária o comércio, a venda, fornecimento, dispensação, distribuição de drogas e medicamento, deverá dispor obrigatoriamente de um farmacêutico, diretor técnico ou farmacêutico responsável técnico. O que você interpreta por obrigatoriamente? Não cabe outro profissional, não cabe um enfermeiro, não cabe um médico, não cabe profissional nenhum da área de saúde. Obrigatoriamente, se tem medicamento, nessa forma que ele falou, desde comércio até fornecimento, e é por isso que a farmácia hospitalar tem um farmacêutico, que ela não comercializa, mas ela fornece. Por isso que você tem um farmacêutico na distribuidora de medicamento, porque ela não vende no varejo, mas ela distribui. Ela distribui. Você precisa de quê? De ter um farmacêutico, tá? E aí o artigo 3º fala a empresa ou estabelecimento de produto para a saúde, saneantes, perfumes ou cosméticos, alimentos especiais, bem como aqueles que exerçam como atividade transporte, armazenamento, importação de drogas e medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, dentre outros atinentes à profissão farmacêutica, poderão ter como diretor técnico ou responsável técnico farmacêutico. Vocês entenderam a diferença, gente? Entre a palavra tem obrigatoriamente que ter o farmacêutico e pode ter o farmacêutico? Quando eu posso ter o farmacêutico, significa que eu também posso ter outro, que é o químico, que é o enfermeiro, sendo RT de uma distribuidora de produto médico, uma importadora. Então, eu estou mostrando para vocês que a atividade exclusiva do farmacêutico é o medicamento e drogas e insumos farmacêuticos. A atividade que não é nossa exclusiva é produto para saúde, saneante, cosmético e acabamos de ver alimentos. E aí, para responder a pergunta da profissional que falou sobre a questão do medicamento, olha, ele fala aqui, ó, bem como que exerça como atividade transporte, armazenamento e importação de medicamento, insumo farmacêutico correlato, dentre outros, a profissão farmacêutica pode ter o responsável técnico farmacêutico. Então, a lei,
ela deixa isso claro. Quando a gente fala de importadora de medicamento, sugere que o farmacêutico não é exclusivo. Então, eu não vou entrar nesse detalhe, tá, gente? Mas o detalhe que eu quero entrar para você aqui é a atividade do farmacêutico não é exclusiva quando fala em produto para saúde, saneante, produto alimentar, cosmético, não é uma atividade exclusiva. E aí essa própria resolução do Conselho, ele fala a questão do horário de trabalho. As empresas ou estabelecimentos que tratam o artigo 2º, que é o quê? Drogaria, farmácia, etc., deverão apresentar o horário do trabalho do diretor técnico farmacêutico ou farmacêutico responsável técnico e de cada farmacêutico assistente, tantos quanto forem necessário, a prestação da assistência farmacêutica durante todo o horário de funcionamento, cumprindo o artigo 20, artigo 15 da Lei 5.991. E aí, para cumprir o artigo da lei que fala de produto médico, ele fala, para os estabelecimentos do artigo 3º, que é esse que eu falei, produto médico, saneante, cosmético, a empresa interessada deverá manter assistência técnica farmacêutica pelo período mínimo de horas semanais, de acordo com o que dispõe a resolução específica expedida pelo Conselho Federal de Farmácia. Então, vocês entenderam, gente, a diferença de todo o horário de funcionamento para o período mínimo semanal? Então, aí, quando você vê nos conselhos, a distribuidora de produto para a saúde, ele exige 5 horas por semana. Por isso que eu vou mostrar para você o CRT, onde eu trabalhei em várias empresas. Porque se você pensar 5 horas por semana, você tem 5 dias, no mínimo, de segunda a sexta, você pode ter sábado se a empresa abre, são 6 dias. Se você consegue trabalhar 10 horas, se você pensar, você vai conseguir 2 empresas por dia, dão 12 empresas, pelo menos. Tá, pessoal? Então, eu estou trazendo para vocês uma explicação fundamentada pela lei e pela resolução do nosso conselho, ok? Então, é isso que eu gostaria de informar para vocês. Por que eu fui trabalhar nessas empresas? Porque quando abriu a primeira oportunidade, eu falei, eu não posso, pensando como a maioria das pessoas pensam. E eu fiquei curiosa, porque eu fui lá conversar com o dono, e eu falei, cara, eu quero fechar minha farmácia, eu já não aguento mais. Será que não existe um jeito? Vou lá no conselho conversar. Eu aprendi com a minha mãe, né? Minha mãe não tinha farmacêutico no interior, gente. Lá no Vale de Jequitinhonha. Ela vivia indo no conselho conversar. Ela já conhecia todo mundo do conselho. Então, eu falei, vou lá conversar. Então, eu fui no conselho. Eu nem liguei, eu fui no conselho. Porque naquela época, eu não ligava para o conselho, não tinha internet, não tinha site do conselho. Eu ia lá, eu fui em todo... Eu não fazia esse trabalho de boy, de ir na vigilância com requerimento do papel, era eu que ia. Todas as empresas que eu trabalhei, no conselho, era eu que ia mesmo, presencial. Porque eu conversava com as pessoas e eu facilitava a minha vida, agilizando os meus processos. E não, às vezes que eu pedi boy para fazer isso e acontecia algum erro, me dava mais trabalho, tomava mais tempo. Então eu fui ao conselho e chegou lá e falou, não, você pode, é 1 hora só por semana, tô vendo aqui que você tem 2 horas de almoço, você pode colocar, porque a empresa era literalmente 2 quarteirões da minha drogaria. Então toda semana no horário de almoço eu ia lá por 1 hora. Às vezes ia mais, porque eles realmente me chamavam para resolver as questões, sabe? Eu criei vínculo com essa empresa a ponto de ficar 21 anos lá. Eles cresceram, eles começaram com uma sala mínima, né? E depois eles compraram até a própria sede, etc. Mas então, isso me deu uma abertura para eu conhecer outras áreas. E aí, essa arquiteta que fez o projeto, eu conheço ela até hoje, há pouco tempo atrás eu indiquei ela novamente para fazer 2 projetos de uma empresa que mudou de endereço. Eu tenho contato com ela até hoje, a Andréia. E aí, a Andréia, conversando com ela, né, eu falei, Andréia, eu precisava de mais empresa dessa. Ela estava fazendo um outro projeto com uma empresa de ortopedia, de material para ortopedia, para cirurgias ortopédicas. E aí, ela me indicou para essa empresa, e foi assim que eu fui crescendo, tá, gente? E descobri a consultoria
quando começou a vir a tal das RDCs para certificação, e quando eu certifiquei um primeiro hospital. Isso eu nem conto lá, né? Eu contava isso nos outros eventos, mas a abertura para mim de consultoria, a primeira foi através de um hospital, porque eu me envolvi com o processo, eu sou muito curiosa, e ao contrário do que a maioria das pessoas eu vejo, né, e eu lido com isso direto, ai meu Deus, lá vem a qualidade, lá vem esse monte de normas, eu tinha o contrário, eu tinha curiosidade, porque eu falava, cara, se eu descubro uma coisa nova, se eu aprendo, eu vou poder trabalhar em outra empresa. E eu já queria vender minha drogaria, porque a drogaria é muito cansativo para a RT e para quem é dono. Desculpa, pessoal, a gente vai ficando com a garganta seca. Então, o que eu trago para vocês é assim, eu também abri farmácia de manipulação, eu fiz estágio, eu andava, gente, de Belo Horizonte até Itaúna para fazer estágio de manipulação, para vocês terem ideia, todos os dias. Eu saía 5 horas da manhã da minha casa, lá do Coração Eucarístico, ia para a rodoviária, pegava um ônibus, ia para Itaúna, fazia estágio de manipulação para abrir a minha farmácia de manipulação em sociedade com meu irmão. Por transitar por várias áreas, eu fui tendo essa compreensão. Cara, tem áreas que são mais fáceis de trabalhar. E quando eu fiz direito, porque eu fui fazer direito para largar a mesma profissão, eu comecei a perceber o tanto, coincidentemente, a Anvisa começou ali, né? Eu percebi que eu ler uma legislação de maneira simplificada ia me ajudar muito. Que é o que eu fiz aqui para vocês, que é o que eu faço com meus alunos, que é o que eu faço quando eu interpreto. Eu tenho aula, gente, de interpretação da lei. Porque te dá um conhecimento que ninguém te desbanca. É muito legal, assim. Eu já tive fiscais da vigilância sanitária, às vezes cometendo erros, e todo mundo comete erros, gente. Eu não estou aqui para criticar fiscal. Pelo contrário, eu era muito humilde de conversar com eles, né? Olha, eu acho que eu estou entendendo aqui que deve ser desse jeito. E isso ajudava bastante. Então, o número do artigo que cita as 5 horas... Não cita 5 horas, tá? Deixa eu deixar claro para você. Ele não cita 5 horas. Ele é claro ao dizer que durante todo o horário de funcionamento para farmácias e drogarias, tá? E a resolução, ela coloca da seguinte maneira, tá? Deixa eu deixar isso claro para você. Artigo 3º. A empresa ou estabelecimento de produto para a saúde, saneante, perfumes e cosméticos, alimentos especiais, bem como que exerçam atividade de transporte, armazenamento, importação de drogas, medicamento. Olha que você vê que interessante. Inclui até medicamento em alguns tipos de empresas que não sejam drogarias. E correlatos, dentre outros atinentes à profissão, poderão ter o diretor técnico responsável farmacêutico. E aí ele fala, no parágrafo 1º desse artigo, no 2º, na verdade, para esses estabelecimentos, a empresa, ele fala isso, inclusive, é uma regra para a empresa. A obrigatoriedade do farmacêutico estar na drogaria, durante todo o horário de funcionamento, gente, é uma obrigatoriedade para a empresa. Ela pode contratar quantos ela quiser, desde que ela tenha o farmacêutico lá, e quantos ela puder pagar. E a obrigatoriedade para a empresa aqui também é para a empresa interessada deve manter assistência técnica farmacêutica pelo período mínimo de horas semanais, de acordo com o que dispõe a resolução específica expedida pelo CFF, tá? Pelo período mínimo de horas semanais. E aí, o que acontece? Os conselhos que eu conheço, já liguei para lá para saber, eu já fiz parte de alguns desses conselhos, que inclusive já contei para vocês, eu era RT de uma empresa em Curitiba, uma vez por semana também eu viajava para lá, por 5 horas. E isso é a segunda responsabilidade técnica que a gente pode ter em outro estado. Então, os conselhos que eu participei, que eu já questionei, exigem 5 horas por semana. O que eu te peço é você questionar o conselho da região que você está. Pergunte o conselho. Olha, já dei umas tarefas para vocês aqui só nessas lives, antes até mesmo de começar a nossa aula as nossas aulas do evento. Liga para o conselho. Ontem eu falei, liga para o conselho onde você está e pergunta quanto tempo
se você pode ser RT de clínica de estética, micropigmentação e tatuagem. Eu perguntei isso e um aluno, se eu não me engano, o nome dele é Celso, um seguidor, perguntou por quantas horas. Eu falei, esqueci de perguntar, mas liga para o seu conselho. A Joyce respondeu a pergunta falando que não tinha tempo, que ela podia ser de várias, 2 horas por semana, sei lá, 3 vezes por semana. Falou isso o Conselho de Curitiba, que ela é de Curitiba. Então, liga para o seu conselho para saber disso. Se eu não me engano, eu acho que é nacional, empresa de produto médico, ser 5 horas por semana. Mas, gente, eu não tenho certeza disso. Eu só sei de 2 conselhos realmente que eu tinha, inclusive, a minha inscrição lá, e eu era RT dessas empresas, que é o Estado do Paraná e o Estado de Minas Gerais. Qual o número do artigo que cito? Eu já falei para vocês. Se é a Lei 5991 de 73, o artigo 15 combinado com o 20. Se é a Resolução 577 de 2013 do Conselho Federal de Farmácia, é o artigo 2º combinado com o artigo 2º, o artigo 3º e o artigo 4º, parágrafo 1º e parágrafo 2º, tá? Eu preciso dominar e decorar as leis? Thalita, que pergunta interessante, porque a maioria pensa isso. Você não precisa, gente, não tem nem como. Deixa eu dizer para vocês, não tem nem como você decorar a lei. E é desculpa a palavra, mas é uma estupidez. Você precisa olha, eu tô com a lei aqui para você ter ideia. A resolução do conselho, vamos ver quantos artigos ela tem. Ela tem, é uma resolução, 17 artigos. Deixa eu abrir a 5991. Só para você ter ideia, eu acho que eu fechei ela aqui, mas deixa eu abrir a Lei 5991. Quantos artigos ela tem? Nós estamos conversando aqui de responsabilidade técnica. Eu abri apenas para vocês 2 artigos. Lei 5991, ela vai até o artigo 59. Então, a lei, gente, ela fala de um monte de coisas que aplica à farmácia, ao estabelecimento, que aplica aos órgãos, vigilância estadual, vigilância municipal, a própria Anvisa, tá? Então, não existe isso. Tira da sua cabeça que lei é difícil. A primeira coisa que eu quero que você tira. Eu dei um treinamento para uma aluna que até ganhou um sorteio que eu fiz no último evento, e esse treinamento, eu dei o treinamento inteiro da RDC, que foi atualizada agora em 2022, a 665. Essa RDC, ela tem... Agora eu não vou conseguir nem abrir, mas enfim, eu treinei ela, interpretei e treinei do início ao fim. Ela trabalhou em farmácia de manipulação, e ela falou, Gislande, eu tinha birra, ranço de lei, e olha como que você transformou isso em algo muito agradável, palatável para a gente, algo digerível, vamos dizer assim. Por quê, gente? Porque eu tirei da minha cabeça, eu fui fazer direito, gente, eu não imaginava que eu ia fazer. Eu só fui fazer direito porque eu comecei a namorar um policial que estudava nessa faculdade do lado da minha farmácia. E o que o direito me trouxe? Eu sempre brinco. Eu sou a melhor farmacêutica depois que eu fui fazer direito. Porque eu comecei a utilizar a lei a meu favor, de maneira estratégica. Eu vou trazer para vocês verem como que eu pego prazos de leis para criar um cronograma que me ajuda a entregar uma consultoria de maneira com menos tempo. Porque, por exemplo, você tem prazo de alguns documentos que liberam que leva 60 dias. Você tem outro que leva 30. Se você não tem entendimento e estratégia, você vai fazer o quê? Você começa trabalhando com de 30, depois você começa com de 60, sua consultoria demora 90 dias. Mas se você entende a estratégia, o de 30, o de 15, você põe no meio do prazo de 60. E aí sua consultoria fica